Irmãos, abra aí a sua Bíblia, no livro de Efésios, capítulo 3, e o versículo 20. Enquanto os irmãos estão aí abrindo a sua Bíblia, alguns estão usando o celular, né? Estão preparando o celular, outros já vão ler aqui mesmo no nosso telão, contar um testemunho rápido para vocês. Hoje, irmãos, eu fui comprar alguns medicamentos, ficou caro, né? Ficou caro. Então, fui fazer a conta lá, foi 350, mais ou menos R$ 356, né? Está pedindo pela internet. Alguns medicamentos, alguns só, né? Aí eu comprei, aí coloquei o cartão de crédito para pagar, né? Eles fazem a entrega, uma farmácia de manipulação. Coloquei o cartão de crédito para pagar. Quando eu fui, irmão, tocar com o dedo assim, algo me tocou bem forte. Abre o teu e-mail. Veja o e-mail que esta farmácia mandou para você. Na hora, irmãos, veio isso. Abre o seu e-mail e veja o e-mail que essa farmácia mandou para você. Eu peguei, parei, quando eu ia clicar assim, né, pago, tirei o dedo, voltei tudo à tela, abri o meu e-mail e procurei lá. Procurei no Gmail, fui procurando, aí achei, né, o nome da farmácia e tinha um e-mail lá. Falou assim: olha, você tem apenas alguns instantes. Aproveite correndo essa promoção, 30% de desconto se você comprar esses remédios aqui relacionados. Irmãos, os remédios que eu estava comprando, estava relacionado lá naquele e-mail. Se você comprar agora 30%, eu sei que no final da conta, irmãos, fechei com mais ou menos de desconto quase R$100. Quase R$100 de desconto. Veja como esse Deus é glorioso, como Ele cuida dos detalhes em nossas vidas. Você vem na igreja, dá uma oferta, esse dinheiro vai para onde, hein? Esse dinheiro vai pagar, né? Para que eu vou ter que gastar esse dinheiro dentro da igreja? Irmãos, não dê oferta para ser recompensado, mas pelo menos saiba que você será recompensado. Eu oferto, e Deus de alguma forma vai me devolvendo. É um desconto aqui, um negócio ali, o que acontece ali, é um sapato que não estraga nunca ali. Irmãos, o nosso Deus é poderoso. Nosso Deus, como foi cantado hoje aqui, nosso Deus é poderoso. Ele, irmãos, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos e pensamos. Eu nem imaginei, irmãos, em pedir isso para Deus, um desconto na farmácia. Eu nem imaginei, não imaginei. Mas o Espírito Santo falou: abra o e-mail, veja o e-mail, e estava lá, irmãos. Estava lá, os últimos instantes, se comprar nesses instantes, 30% de desconto. E era verdade, 30% de desconto. Efésios capítulo 3, versículo 20, tem tudo a ver com esse testemunho. Vejam só. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém, irmãos? O tema da mensagem é infinitamente mais. E o nosso objetivo é compreender que Deus é muito generoso e que, portanto, podemos nos assegurar de que Ele sempre nos abençoará de uma maneira inimaginável. Olha só o testemunho da farmácia, né? Parece que Deus estava preparando para contar esse testemunho. Agora eu estou vendo aqui, ligando tudo, né? Eu nem imaginava que Deus pudesse me abençoar daquela forma, né? Devolver quase R$100 de dinheiro de uma forma assim, tão maravilhosa. Irmãos, algum tempo atrás, a minha esposa falou assim: Carol, lave a louça. A minha esposa pediu para minha filha: lave a louça. E a Carol falou assim: tá bom, mãe, eu já vou. Aí a Dineia foi lá na pia, olhou: Carol, você já terminou? Sim, mãe, já lavei a louça. Ué, mas por que você não enxugou a louça? Ué, mas a senhora pediu para eu lavar a louça. A senhora não pediu para eu enxugar a louça. A senhora pediu para lavar, eu lavei. A louça está lavada. A minha filha fez o que, irmãos? Ela fez exatamente o que a minha esposa pediu. Mas Deus, Ele vai além daquilo que você pede. Senhor, me cura esta dor de ouvido. Amanhã você acorda sem dor de ouvido e sem dor de garganta. Por quê? Porque Deus, Ele vai infinitamente mais do que tudo que pensamos, irmãos, que imaginamos.
E já pensou se Deus fosse que nem a Carol, irmãos? Já pensou? Senhor, lava o meu coração. Aí Deus abre o teu peito, arranca o teu coração, manda por um cardiologista passar uma água lá. Irmãos, mas não se preocupe, por isso só acontece entre nós, tá? Isso só acontece entre nós, porque com Deus, se você pede para lavar o teu coração, Ele lava o teu coração, a tua vida, a tua casa, a tua alma, os teus negócios, a tua família e infinitamente mais. É isto que Deus quer que você ouça hoje aqui, irmãos. Ele quer fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você possa estar imaginando. Infinitamente mais em salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Atos 16, irmãos, relata que Paulo e os discípulos em missão tentaram ir em uma cidade chamada Bitínia, mas o Espírito Santo impediu. Então Paulo teve uma visão, onde apareceu um homem em pé da Macedônia, que lhe rogou: passa a Macedônia e nos ajude. Passa para cá e nos ajude. Eles então entenderam a mensagem do Espírito Santo e foram evangelizar a Macedônia. Analisando esta passagem, irmãos, em uma visão humana, a gente concluiria que Paulo e os discípulos teriam um tempo de muita paz e tranquilidade, enquanto ganhariam milhares de almas, sem muitos problemas. Afinal, se o Espírito Santo os impediram de ir para a cidade de Bitínia, era porque lá haveria muita confusão e problemas. Só que não, pois mesmo na direção de Deus, podemos sim passar por muita dificuldade em nossa missão, seja lá onde for. Não é porque Deus está com você que a tua vida será um mar de rosas aqui nesta terra. Jesus profetizou estar conosco, mas Ele não descartou as aflições. Irmãos, a vida cristã não é uma vida de facilidades, e sim de possibilidades. Você pode todas as coisas em Cristo, ainda que passando por grandes tempestades. Paulo, na Macedônia, se deparou com uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, um espírito, um demônio, que dava muitos lucros aos seus senhores. Só que por muitos dias ela ia seguindo Paulo e os seus discípulos, perturbando com suas adivinhações. Ela dizia assim, irmãos: estes homens que vos anunciam o caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo. Paulo, irmãos, se irritou e disse: eu te ordeno que em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora, aquele espírito saiu. E quando os senhores daquele jovem, adivinha, percebeu que ela não estava mais adivinhando nada, tiraram-lhes a fonte de renda, prenderam a Paulo e Silas, e então as autoridades rasgaram as roupas deles, deram uma surra com muitos açoites, e os jogaram na cadeia, e ainda prenderam seus pés em um tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de adoração a Deus. E os outros presos os escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando, irmãos, o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar. Ele queria se suicidar, porque ele achava que para ele não ia ter mais jeito. Fugiram todos os presos. Quando descobrirem que eu estava desacordado, ou sei lá o que, dormindo, vão me matar, então que eu morra agora. Então ele tentou tirar a sua própria vida com a sua própria espada, cuidando que os presos tinham todos fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores,
o que é necessário para que eu seja salvo, para se salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Presta atenção. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Aí a pessoa pensa: então se eu crer, a minha família está toda salva. Não, claro que não. Presta atenção no texto. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Olha agora, presta atenção. E lhe pregavam a palavra do Senhor. Depois que Paulo falou isso, começou a pregar para o carcereiro. E olha agora, e a todos os que estavam em sua casa. Estão entendendo? Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa, se eles também creem. Então Paulo pregou para o carcereiro e depois, aqui, está escrito aqui, e a todos os que estavam em sua casa. Então, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu, se você acreditar, e a tua casa, se a tua casa acreditar. Mas presta atenção onde eu quero chegar. Será salvo tu e a tua casa. Ou seja, a salvação da família do carcereiro não foi automática, né? Pois o texto afirma que também pregaram a todos em sua casa. Mas observe, o carcereiro pediu salvação para quem? Não foi para ele? O que eu devo fazer para que eu seja salvo? O que Deus fez, irmãos? Qual foi a resposta que Deus colocou na boca de Paulo? Crer no Senhor Jesus. Aí Deus foi infinitamente mais, além do que o carcereiro imaginou. Crer no Senhor Jesus, será salvo você e a tua casa. Então eles pregaram para aqueles da casa do carcereiro também. Que Deus glorioso, irmãos. Você pede uma coisa, Ele dá duas. Você pede duas e dá quatro. Você pede quatro, Ele dá 8. Ele vai além daquilo que nós pedimos. Senhor, que bênção. Eu tinha pedido isso, que nem o Renato. Pedi um emprego, para ele ia trabalhar à tarde, das 14 às 22. Não é verdade? Ele ia trabalhar das 14 às 22. Ele pediu um emprego, mas ele não pediu o horário. Por quê? Porque o horário foi falado para ele, é 14 às 22. Mas quando chegou lá, Deus abriu a porta do emprego para o Renato e ainda deu um melhor horário, das 6 às 14h20. É um Deus tremendo, não é, irmãos? Ele vai muito além daquilo que você pede. Então peça alguma coisa, porque 0 vezes 0 é 0. Quem não pede nada não vai receber nada. Mas se você pede 1, recebe 2, pede 2, recebe 4, pede 4, recebe 8, pede 8, recebe 16, pede 16, recebe 32, vou parar por aqui, se vou perder a conta, né? Mas nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é glorioso. Peça, e Ele vai além daquilo que você pedir. Ele é um Deus tremendo, Ele é também um Deus, irmãos, infinitamente mais em cura. Ele cura e ainda opera outras coisas. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 6. Vamos ler? 9 de 1 a 6. Vamos lá. E entrando no barco, ou seja, Jesus entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Ocorreu aqui, irmãos, a cura interior. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Além do perdão, a cura. Além do perdão, a cura. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Além da libertação, a vida eterna. Ele vai muito além daquilo que imaginamos. Sim ou não? Sim. Obviamente que sim. Irmãos, deixa eu te contar uma história. Eu trabalhei com um irmão, numa igreja, na igreja pentecostal, que ele me contou o seguinte testemunho. Tinha um irmão, foi ao consultório, ele havia sido diagnosticado com um tumor maligno, um câncer terrível, fatal,
mortalíssimo, sem chance, irmãos. E quando ele chegou no médico, o médico não deu a ele nenhuma esperança, a não ser algumas semanas de vida, pouquíssimo tempo de vida. E ele sabia que ele iria perder a sua vida. Era um irmão, ele servia a Deus, mas aquele diagnóstico cegou os olhos dele. Ele esqueceu Deus do céu, esqueceu de Deus, irmãos. Tamanha angústia, tem muito crente que age assim. Quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, quando vem uma enfermidade, quando vem um diagnóstico de morte, ele fica angustiado, ele de desespero, ele se esquece que tem um Deus. Ele recebe uma carta de demissão: você está demitido, você está demitido. Ele entra em desespero: e agora o que vai ser da minha vida? E esse homem aqui, irmãos, foi assim, ele entrou em total desespero. Ele falou: eu ficar travado na cama, para depois ter que dar banho em mim, e ainda vou morrer, não tem mais jeito, não tem mais cura, eu já sei o que eu vou fazer. Ele falou assim: eu vou me suicidar. Esqueceu que tem um Deus. Irmãos, tem crente se suicidando, tem pastor se suicidando. Se você procurar no Google, você vai achar um monte. Onde é isso aí? Que país que é, pastor? Aqui no Brasil, fora também, um monte de pastor que se suicida. Recebe um diagnóstico desse, perde a cabeça, enlouquece, esquece que tem um Deus no céu. Que é isso? Só que Deus não se esquece que tem um filho na terra. E se você é um servo de Deus, fiel, um servo temente ao Senhor, que santifica a sua vida, que anda na presença de Deus, que lê a Bíblia, que contribui, que ora, que evangeliza, um crente de verdade, Deus, ele não se esquece que tem um filho na terra. E aquele homem falou: eu vou me suicidar, vou morrer mesmo, só vou adiantar a hora. E ele parou, irmãos, na rua, esperou um caminhão passar, que é para não ter jeito, porque carro podia ainda se salvar. Eu quero um caminhão, eu quero um caminhão. E ele esperou o caminhão passar, e quando o caminhão vinha vindo, já estava prestes para ele pular. Um irmão lá do outro lado da rua viu ele, nem o conhecia, e falou: irmão. Ele parou: a paz de Deus, irmão. Ele: ué, amém. Ficou esse cara, né? Amém. Aí o irmão lá continuou: olha, o diabo está soprando no teu ouvido palavras de morte, mas Deus manda dizer para você palavra de vida. Você vai viver, você não vai morrer. Ele foi embora. E o irmão desistiu daquele intento de se suicidar. E o que aconteceu, irmãos? O câncer desapareceu, e ele pôde glorificar ao nome do Senhor e declarar, aleluia, que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em cada um de nós. Você pode dizer amém, irmãos? Glória a Jesus. O médico enxerga com os olhos da ciência, mas Deus enxerga infinitamente mais do que a ciência possa alcançar. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O nosso Senhor Jesus pode hoje arrancar do teu coração toda essa tristeza, todo esse pecado, toda essa decepção, toda essa angústia, toda essa depressão, pois Ele ainda é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em cada um de nós. Você crê nisso, irmãos? Amém? Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Esse é o nosso Deus, aleluia! E infinitamente mais em socorro, pois vão é o socorro da parte do homem. Salmos 108, verso 12. Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Aleluia! Que salmo maravilhoso, né? Dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Irmãos, vou contar para vocês aqui um testemunho do pastor Hidecaso Takayama. Irmãos, o pastor Takayama, não sei se ainda hoje ele é deputado, ele é um deputado federal, ele é da Assembleia de Deus. No início do seu ministério, ele estava para fechar a sua igreja,
porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel, a luz e a água do templo. Ele tinha uma igreja, irmãos, igual a nossa, assim, pouquinha gente, era um bairro pobre, entrava pouquinho dinheiro, e o pai dele, irmãos, o pai Takayama, ele era budista, mas um homem rico, e ele não tinha coragem de pedir dinheiro emprestado para o seu pai, que era budista, para pagar as despesas de um templo evangélico cristão. Como é que eu vou fazer? Aí o pastor Takayama, irmãos, já pensou, eu vou fechar a igreja, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, aqui não entra dinheiro para pagar água, aqui não entra dinheiro para pagar a luz, a igreja tem pouquinha gente, acho que não vale a pena continuar com essa igreja não. Ele falou, eu vou fechar essa igreja. Só que um dia, irmãos, o pai dele, o pai do Takayama, veio visitar a igrejinha dele. De tanto insistir, ele veio visitar a igreja do pastor Hidekazu Takayama. E naquele dia, tinha uma mendiga que havia se convertido há pouco tempo, né? Mas estava participando, estava feliz na igreja, participando dos cultos. E o pastor estava pregando a palavra de Deus, enquanto o pai do pastor, aquele que é budista, aquele japonês, aquele senhor, né, o senhor Takayama, o japonês, estava sentado perto daquela moça, que era uma ex-mendiga, que agora estava cultuando a Deus naquela igrejinha. Estava ali o culto correndo. De repente, irmãos, o pastor começou a observar o pai dele ali meio quieto, né? Ele pregando, o pai dele ali, e aquela mulher falando, e o pai dele ali do lado dela. Quando terminou aquela reunião, o pai do pastor Takayama, ele veio até a frente e falou, ô filho, pois não, pai, quem é aquela mulher lá? Qual a mulher? Aquela mulher lá que fala japonês. Não, aquela mulher não fala japonês não, pai. Aquela mulher lá é uma mendiga que aceitou Jesus, ela está frequentando os cultos aqui na igreja. Mas como não fala japonês? Ela ficou o culto inteirinho falando japonês comigo. Não, pai, não fala japonês, fala. E o que ela falou para o Senhor? Ela falou assim para mim, paga o aluguel da igreja, paga a luz, paga a água, eu sou Jesus que falo contigo. E de tanto que ela falou, eu achei aquilo interessante. Vocês estão precisando aqui, filho? Pois eu vou pagar o aluguel, a luz e a água. E não foi só nisso não, irmãos, não parou por aí. Aquela igreja não foi abençoada só porque o pai do pastor Takayama, naquela igrejinha pequenininha, pagou o aluguel, a água, a luz. Ela foi abençoada porque o próprio pai do Takayama, que era budista, aceitou a Jesus como Senhor e Salvador e passou a servir até o dia da sua morte. É esse o Deus. É esse o nosso Deus. No dia da angústia, irmãos, é vão o socorro do homem, mas o nosso Deus faz o milagre acontecer no meio da congregação. Grande foi a vitória, além de bênçãos financeiras, aquele homem aceitou Jesus. O pastor pensou que o milagre só seria possível pela conversão de ricos da cidade. Se alguns ricos aceitarem Jesus aqui, eu vou ter dízimo para pagar aluguel. Mas não, Deus converteu, foi uma mendiga, e através daquela mulher, falando em línguas, né? Falando em línguas, e aquele japonês interpretando as línguas, houve um grande milagre, e aquela igreja pôde continuar. Irmãos, quando o socorro do homem for em vão, clame pela ajuda daquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Você pode dizer amém, irmãos? Glória a Jesus, vamos continuar. Infinitamente mais, em alimento e vestimenta. E ele disse, trazei-mo aqui. Vamos ler, Mateus capítulo 14, 16 a 21. Vamos lá, Mateus 14, 16 a 21. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, trazei-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou,
E partindo os pães, deu-lhes aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Irmãos, o que você tem para pagar as tuas contas? Parece pouco. Não se preocupe. Põe na mão do mestre. Põe na mão dele. O que você tem para comer este mês? Quase nada. Põe na mão do mestre. O que você tem para vestir este mês? Nada. Põe na mão do mestre. O que você tem para resolver os teus problemas este mês? Põe na mão do mestre. Jesus disse: trazei-mo aqui. E não se preocupe, pois quem te ordena para que leve os teus anseios em suas mãos é exatamente aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Isso é que é Deus. Conclusão, vamos encerrar. Ei, alma cansada, não perca as esperanças, não. Jesus pode fazer muito mais do que você possa pedir ou imaginar. Te anima, meu amado, homem de Deus, mulher de Deus, te anima, sinta o mover do Espírito Santo neste lugar. Deixa Ele agir em tua vida com liberdade, e então prove do seu amor infinitamente mais. Se você pode glorificar o nome do Senhor, aleluia, levanta a sua mão, vamos aplaudir bem forte então nesta hora, com alegria, aleluia, louvado seja Deus, porque o Senhor pode fazer infinitamente